Bom dia a todos. É um privilégio estar novamente falando para vocês, vendo algumas pessoas que não vinham há muito tempo, pessoalmente. Mas sei que Deus trouxe cada um de vocês aqui para ouvir a sua palavra. No dia 8 de março, foi comemorado em todo o mundo o Dia Internacional da Mulher. E eu fiquei pensando, puxa vida, e cadê o Dia Internacional do Homem? Por que só existe o Dia Internacional da Mulher? Mas aí eu fiquei sabendo que o Dia Internacional do Homem já existe, só que com outro nome. Ele é comemorado no dia 1º de novembro e chama-se o Dia de Todos os Santos. Então, os homens, já estamos satisfeitos com esse dia. Mas o Dia Internacional da Mulher, ele teve origem em vários movimentos feitos pelas mulheres no final do último século. E o mais marcante foi uma greve que as mulheres de uma tecelagem da Rússia fizeram. E nessa greve as mulheres pleiteavam por uma equiparação de salários com os homens, e também elas protestavam contra a fome que reinava na Rússia naquela época. E somente em 1975 que a ONU declarou aquele ano como sendo o Ano Internacional da Mulher. E desde então ele é comemorado até os dias de hoje. E diante dessa data tão significativa e diante da importância que as mulheres têm na história da humanidade, me ocorreu aquele texto que está em Provérbios 31, versículos de 10 até 30, que é um texto muito conhecido da Bíblia, mas que poucos sabem que na realidade esse texto foi inspirado nas palavras de uma mulher dirigida ao seu filho. A mãe do rei Lemuel falou essas palavras quando ela estava aconselhando o seu filho como deveria ser a escolha da sua esposa. E essa passagem, Provérbios 31, 10 a 30, diz o seguinte: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz o bem e não o mal todos os dias da sua vida. Busca lã e linho e de bom grado trabalha com as mãos. É como um navio mercante, de longe traz o pão. É ainda de noite, e já se levanta, e dá mantimento à sua casa e tarefa às suas servas. Examina uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Ela percebe que o seu ganho é bom e sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam a roca. Abre a mão ao aflito e ainda a estende ao necessitado. No tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Faz para si cobertas
veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é estimado entre os juízes quando se assenta com os anciãos da terra. Ela faz roupas de linho fino e vende-as e dá cinta aos mercadores. A força e a dignidade são os seus vestidos, e quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Atende ao bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Levantam-se os seus filhos e eles chamam ditosa. Seu marido a louva dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor será louvada. A mulher foi a última criação de Deus, e por isso, talvez a mais perfeita. Algumas mulheres já cutucaram seus maridos aí. Depois de ter criado o céu, a terra e tudo que ela contém, Deus criou o homem. Deus criou o homem e achou que o trabalho estava bom. Quer dizer, mais ou menos, né? Não estava tão bom assim, mas passa, né? E Deus achou que o homem foi criado, mas depois que foi criado, Deus achou que o homem faltava alguma coisa ainda, faltava algumas qualidades para poder, então, governar sobre a terra. Então, em Gênesis capítulo 2, versículo 18, Deus pensou: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Porque faltavam muitos atributos ao homem. Então Deus pensou: bom, o que está feito, né? O homem está aí, já criei, agora eu não vou modificar o que eu já fiz. Mas, então, ao invés de melhorar o homem, Deus resolveu criar um novo ser. E agora ele falou assim: não, agora eu vou colocar nesse novo ser tudo aquilo que eu esqueci de colocar no homem. E aí Deus criou esse novo ser, dando-lhe um toque de beleza. Poxa, isso realmente é uma coisa que os homens estão muito aquém, né? Um toque de graça, um toque de delicadeza, todas as coisas que faltam ao homem. Também deu um toque de sutileza. E uma coisa muito importante Deus colocou nesse novo ser: a sensibilidade. Coisa que o homem não sabe nem o que é. E também, por que não, um toque de sensualidade. E também algo que o homem desconhece, que é o romantismo. E além disso, Deus colocou nesse novo ser a compaixão e também uma capacidade muito grande de expressar em lágrimas todos os seus mais profundos sentimentos. Então, esse ser chora quando está triste, chora quando está alegre, chora quando está com raiva, chora quando se enche de gratidão, chora quando é menosprezada e chora também quando é acolhida. Enfim, esse ser chora em qualquer situação. Pronto, colocado todas essas coisas, Deus falou: agora está pronto. Estava criada a mulher. E podemos dizer, sem falsa ilusão, que o ser humano levado à perfeição é a mulher. O homem foi criado do barro, porém, a mulher foi criada do osso, foi criado da costela de Adão. Por isso talvez ela seja mais resistente,
por isso ela seja mais forte e também mais longeva. Ela foi criada para ser auxiliadora, ou seja, aquela que dá a sustentação, aquela que aguenta o tranco nos momentos difíceis. E a Bíblia diz também que ela foi criada idônea. Idônea significa capacitada, competente, correta. Tudo isso para poder, então, auxiliar o homem. Por isso, uma coisa eu peço para as mulheres: não cobrem dos homens sensibilidade, não cobrem dos homens romantismo, porque são coisas que os homens não têm. Os homens podem até aprender, adquirir com o tempo, aprender com as mulheres, mas essas coisas, sutileza, sensibilidade, romantismo, são coisas que Deus concedeu às mulheres de forma natural. Entre os aperfeiçoamentos que Deus promoveu na mulher, foi a capacidade de influenciar, a capacidade de persuadir. E nós vemos isto nas nossas próprias casas. Quando a mulher está brava, quando a mulher está nervosa, quando a mulher está de cara fechada, carrancuda, a casa inteira fica com um ar pesado. A casa inteira fica assim com aquele ar sobrecarregado. Por outro lado, quando a mulher está alegre, quando ela está feliz, quando ela está radiante, a casa inteira então se enche de felicidade, de leveza. Diz um provérbio chinês: mulher feliz, esposa feliz, marido feliz, família feliz. Eu não sei realmente se é um provérbio chinês, mas se não é, foi criado agora e virou um provérbio chinês. Porém, as mulheres devem estar atentas com esse dom que elas têm de persuasão, porque isso pode ser usado tanto para o bem como para o mal. Vocês vejam o exemplo de Eva. Eva persuadiu Adão a comer do fruto proibido, da árvore do bem e do mal. Dalila persuadiu Sansão a contar-lhe qual era o segredo da sua força. E apesar de tudo que está escrito em Provérbios 31, durante muitos anos, a mulher não teve o direito de abrir a sua boca. Ela não tinha o direito de estudar e de trabalhar fora, muito menos, nem pensar. E até meados do século XX, a mulher era criada para casar, ter filhos e cuidar da casa. E para não ficar à toa, ela tinha que ter muitos filhos. Minha avó teve 9 filhos, minha sogra lá teve 8 filhos, e a mulher imaginava ser feliz dessa forma, criando filhos e cuidando da casa. Mas na realidade eu acho que a mulher se sentia um pouco frustrada, né? Ela se sentia talvez reprimida, porque Deus a fez com uma capacidade criativa, com uma inteligência, com habilidades que vão muito além da tarefa de criar filhos e cuidar da casa. E desde o princípio, Deus colocou a mulher num plano muito mais alto. Vocês vejam o exemplo de Sara, de Raquel, de Ruth, de Noemi, de Esther. São todas mulheres que tiveram um papel fundamental na história do povo de Deus. Mesmo Jesus colocou a mulher num plano muito mais alto do que os padrões da época. Jesus, para começar, nasceu de uma mulher.
Jesus ia até com uma certa frequência na casa de Marta, de Maria. Jesus impediu que aquela mulher adúltera fosse apedrejada. E Jesus também não a condenou. Jesus curou aquela mulher que sofria de hemorragia. E Jesus se preocupou com a sua mãe Maria, quando estava sendo crucificada. Alô, Jesus também apareceu primeiro às mulheres quando ressuscitou. Dizem que ele apareceu primeiro às mulheres porque aí a notícia se espalharia muito mais rápido. Mas são apenas fofocas, né? E após a Segunda Guerra Mundial, este desejo da mulher de assumir um novo papel na sociedade, de influenciar a sociedade, ele começou a ficar mais latente. Ele entrou em erupção, tanto é que nos anos 60 surgiu o movimento feminista, e que foi liderado pela ativista americana Beth Friedan. E essa mulher, Betty, ela afirmava que o lar era apenas um campo de concentração onde as mulheres conformadas ficavam confinadas. E ela ainda dizia mais, fala assim, eu vou trabalhar, eu vou ganhar meu dinheiro, eu vou viver o meu sonho, eu vou ficar com quem quiser, eu não preciso de homem. Se eu engravidar, eu posso abortar. E ela pregava justamente que a mulher devia deixar de viver para a família, para viver para si mesma. A palavra de Deus jamais tolheu a liberdade feminina. Ao contrário, ela mostra que a mulher deve viver uma vida plena. Porém, o movimento feminista deturpou tudo isso. Transformou o homem no inimigo da mulher. Transformou o homem no opressor da mulher. No entanto, não é nada disso. Em Provérbios 31, nós vemos que a mulher que é louvada, que o seu marido a louva, que seus filhos a chamam ditosa, que ela é exaltada, é aquela mulher que é feminina, e não aquela que é feminista. E além disso, o versículo 10 diz que o seu valor excede ao de finas joias. A mulher virtuosa tem consciência do seu valor. Algumas mulheres têm assim a tendência de menosprezar as suas próprias virtudes. E justamente algumas mulheres começam a querer ter virtudes das outras. Eu queria ter o cabelo da outra. Eu queria ter a altura da outra, eu queria ter o peso da outra, eu queria ter a inteligência da outra, eu queria ter o marido da outra, e assim vai, né? Mas, na realidade, nós devemos lembrar que Deus as fez perfeitas, e por isso, mulheres, sejam perfeitas aos olhos de quem as ama verdadeiramente, não aos olhos dos outros. No versículo 30 está escrito que enganosa é a graça e vã a formosura. Seja bonita aos olhos de quem as ama verdadeiramente. Mulher, você tem tanto valor, que Deus deu o seu único filho para que você tivesse vida. Assim também para os homens. E no versículo 11, diz assim que o coração do seu marido confia nela, não haverá falta de ganho. Ou seja,
na casa da mulher virtuosa não vai faltar dinheiro. Porque em muitas casas, o homem tem a tarefa de trazer o dinheiro para casa, mas é a mulher que faz com que o salário dure o mês inteiro. Nos primeiros anos do nosso casamento, eu recebia 30 tickets, 30 vale-refeição por mês. Como o mês tem 22 dias úteis, então sobravam 8 tickets geralmente. E aí, eu me lembro que a Mitil descobriu um açougue que aceitava pagamento com vale-refeição. E era com esses tickets que ela comprava a carne lá para casa. No versículo 12 está escrito que ela faz bem ao seu marido todos os dias da sua vida. Ela não se esquece daquele compromisso que ela assumiu no dia em que se casaram, de amar um ao outro até que a morte os separe. Muitas vezes os homens esquecem, mas a mulher não. A mulher virtuosa levanta-se cedo, quando ainda é noite, e de bom grado trabalha com as mãos. A mulher virtuosa sabe que o seu trabalho de casa é um trabalho que não aparece. É um trabalho que ninguém dá valor. Quando a gente chega em casa, vê a casa limpa, a roupa lavada, a comida pronta, ninguém agradece a mulher. Ela sabe que esse trabalho não é valorizado. No entanto, ela empenha lá a sua força, a sua energia para realizar esse trabalho por amor à sua família. Ela faz como se fosse para o Senhor. Outra coisa, a mulher virtuosa, diz aí na Bíblia, ela é empreendedora. Ela faz roupas de linho puro para vender. Examina uma propriedade e adquire-a. A mulher virtuosa sabe a hora de comprar e a hora de não comprar. Ela vai na feira ao meio-dia, quando as coisas já estão mais baratas. Ela compra as verduras e os legumes na xepa do sacolão. Ela usa o seu poder de persuasão para vender Avon, Mary Kay, Tupperware. Tem algumas que vendem até Rainbow, não sei quem é. No entanto, quando tem um casamento, ela compra roupa usada no brechó. Ela pede emprestada para as amigas. Mas aí você pode dizer, mas aí ela vai usar roupa fora de moda, né? A mulher virtuosa sabe que a roupa da moda é aquela que lhe cai bem, não aquela que todos estão usando. Uma coisa que eu acho interessante, que a mulher virtuosa, ela é sonhadora. Ela vive os seus sonhos, mas ela não vive de sonhos. Ela planeja, ela economiza para poder realizar os seus sonhos. Ela é proativa, ela antecipa-se aos fatos, ela se previne. Diz o texto que ela cinge os lombos de força e fortalece os braços. A mulher virtuosa cuida de si mesma. A mulher virtuosa cuida da sua saúde. Ela faz seus exames periódicos. Ela cuida da sua dieta. Ela faz exercícios. Diz também que ela faz cobertas e veste-se de linho fino e de púrpura. Você sabia que a sua aparência revela aquilo que você é? Se você, por acaso,
vir uma mulher de cabelo preso, bem maquiada, vestindo um terninho, de salto alto, você logo imagina, essa daí é uma executiva, essa daí é uma empreendedora. Por outro lado, se você vê uma moça de rabo de cavalo, vestindo calça leg, bustier, tênis e com fone de ouvido, logo você imagina, essa daí é uma esportista, essa daí é uma personal trainer. Agora, se você vir uma mulher usando moletom surrado, pantufa, sem maquiagem, com a cara lavada, com a cara de cansada e descabelada, quem você imagina que seja? Quem falar é a minha esposa, vai dormir no sofá hoje. Por isso, mulher, procure manter-se sempre apresentável, mesmo dentro de casa, porque isto agrada os olhos de quem a ama. Uma coisa, o texto aqui fala que da mulher virtuosa, né, que o marido a louva, os filhos estão, mas a mulher virtuosa não precisa ser uma mulher casada. A mulher virtuosa, ela é, na sua essência, mulher, simplesmente. Ela pode ser a mãe, pode ser a esposa, pode ser a filha, pode ser a irmã. Pode ser, basta ser a mulher. Versículo 26 fala, a mulher virtuosa fala com sabedoria, não fala de forma impulsiva, ela pensa antes de falar, porque ela sabe medir o impacto que suas palavras vão ocasionar na pessoa que está ouvindo. Quando ela fala, ela usa palavras brandas, ela não precisa gritar para ser ouvida. Ela sabe que a palavra, uma vez que é proferida, ela não pode mais ser recolhida. Não é como o WhatsApp, né? Que você escreve o texto, você manda, depois se arrepende, aí você apaga. Mas a palavra que é dita não pode ser mais apagada. Tudo aquilo que nós falamos pode recair sobre nós mesmos. Se você fala palavras de maldição, colherá maldição. Se falar palavras de bênçãos, colherá bênçãos. Depois de toda essa explanação, pergunto aí às mulheres, vocês que estão em casa também assistindo pelo YouTube, você se considera uma mulher virtuosa? Algumas fizeram assim, outras fizeram assim, e outras simplesmente estão na dúvida. Aquelas que fizeram assim, parabéns, porque você está exercitando tudo aquilo que Deus já lhe concedeu. Se você disse não, ou ficou na dúvida, de duas uma, ou você é muito modesta, ou talvez você não saiba o valor que você tem. Porque eu posso perceber, conhecendo as pessoas dessa igreja, que nesta igreja existem muitas mulheres com todas as características da mulher virtuosa. Basta pensar, tenho sido uma auxiliadora do meu marido, ou do meu filho, ou do meu pai? Tenho sido abençoadora dos meus filhos, tenho encaminhado eles no caminho do Senhor, tenho exercido uma influência positiva na minha família, tenho falado de forma branda e com sabedoria, tenho tido um bom relacionamento com meus pais, meu marido, meus sogros, genros, noras, filhos. Faça um balanço.
do seu comportamento e você verá que tem tudo para ser uma mulher virtuosa. Se você tem falhado em algum desses pontos, saiba que Deus pode transformá-la. Mas antes de tudo, em primeiro lugar, é necessário que você tenha o desejo de ser transformada. Desde a criação, Deus concedeu essas virtudes a todas as mulheres. Por isso, basta pedir a Ele que as ajude a praticá-las. Talvez você pense que a mulher virtuosa não exista. Que é impossível ser tudo isso que a Bíblia fala. No entanto, eu posso dizer que ela é real. Quando eu estava preparando essa mensagem, muitas vezes me veio à mente a imagem da Dona Maria, a minha mãe. E ela se levantava, assim como a mulher da Bíblia, ela se levantava todos os dias muito cedo, 5 horas da manhã, todos os dias ela já estava de pé. Eu sabia disso porque eu dormia no mesmo quarto dos meus pais. E ela levantava todo dia esse horário porque ela sabia que se não a levantasse cedo, não daria conta de fazer todas as coisas que tinha pela frente. A diferença com a mulher virtuosa da Bíblia é que ela não tinha servas. Na minha casa moravam meus pais, minha irmã, meus avós e mais 6 irmãos do meu pai. Ao todo nós éramos 12 pessoas naquela casa. A casa tinha 3 quartos e um banheiro só. Nós não tínhamos máquina de lavar roupa. Então, logo cedo, a minha mãe ia para o tanque e lavava na mão a roupa de todo mundo. E depois passava toda aquela roupa. E eu lembro que ela também, além disso, como a mulher a virtuosa da Bíblia, ela era empreendedora. Ela aprendeu corte e costura e desde o começo ela costurava a roupa de toda a família e ainda costurava roupa para fora. Depois de alguns anos, ela conseguiu um dinheiro e comprou uma máquina de tricotar e fazia roupa para vender. E ela ia também naquelas fábricas de roupas femininas e trazia sacola cheia de peças de roupas para fazer o arremate, para fazer o acabamento e com isso também ganhar mais algum dinheirinho. Ela preparava o almoço e à tarde ela ia ajudar meu pai no consultório de dentista. E ainda ajudava mesmo nas cirurgias. Ajudava lá o meu pai. Nas sextas-feiras, tinha uma feira em frente de casa. E ela ia para a feira, 11h30 da manhã, meio-dia, puxando 2 carrinhos, porque um só não daria conta de trazer a comida para todo mundo. E nos finais de semana ainda ela era motorista do meu pai, porque meu pai era convidado para pregar em vários lugares, e ela ia dirigindo, e ela ficava lá sentada no primeiro banco ouvindo ele falar. E nos domingos, falando nisso, ela dirigiu até os 87 anos. E aos domingos era o almoço da família. Então, nesse dia reunia a família toda e mais parentes, mais amigos, e geralmente tinha mais ou menos umas 20 pessoas para comer, e ela preparava a refeição para todo mundo. E apesar de toda essa atividade, eu nunca senti ela como se fosse uma mãe ausente, porque ela ainda arranjava tempo para tomar a minha lição de casa, para lavar o meu uniforme, para encapar meus cadernos e fazer o meu lanche.
E ela economizava o ano inteiro, porque ela tinha prazer de, no Natal, comprar brinquedos para mim e para minha irmã. Além disso, ela era intermediadora, intercessora. Quando tinha desentendimentos na família, vocês imaginam uma família com 12 pessoas dentro do mesmo teto. Era muita briga, muita discussão. E ela era a pessoa conciliadora, que sempre trazia uma palavra sábia para apaziguar os ânimos. E ela então trazia a pacificação e a harmonia de volta para casa. Os irmãos do meu pai chamavam ela de Nessa, que significa a irmã mais velha, né? E todos a respeitavam muito. Apesar de tudo isso que ela fazia, eu nunca vi ela reclamando de nada. Algumas vezes eu a vi chorando, mas naquele tempo eu não conseguia entender, né? Se era lágrima de alegria, se era lágrima de tristeza, se era lágrima de dor. Afinal de contas, a mulher usa as lágrimas para expressar todos os sentimentos. A Dona Maria partiu para o seu merecido descanso, mas Deus colocou na minha vida outra mulher virtuosa. Eu não vou dizer o seu nome, né? Senão ela vai ficar envaidecida. Ela vai ficar assim, né? Se vangloriar, né? Por isso não vou dizer o seu nome, né? Mas a realidade é que os homens, eles são meio ogros, né? Eles não têm essa percepção de reconhecer as virtudes das mulheres da sua vida, sejam elas suas mães, irmãs, esposa, filhas. O homem não consegue reconhecer as virtudes. Por isso, eu gostaria de perguntar aos homens aqui presentes e também aqueles que estão no YouTube. Vocês acham que a mulher virtuosa existe ou simplesmente é uma utopia que foi colocada lá na Bíblia? Talvez essa mulher virtuosa esteja bem perto de cada um de vocês. Pode ser que ela esteja agora ao seu lado. Talvez ela já tenha partido desta vida. Mas se você tem o privilégio de ter ao seu lado esta mulher virtuosa, não deixe de reconhecer as suas virtudes. Demonstre a ela a sua gratidão. Demonstre a ela o seu carinho. Demonstre o quanto ela é importante na sua vida. Não espere até que o seu tempo se acabe, ou até que não haja mais tempo de lhe expressar o seu amor. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos porque o Senhor concedeu às mulheres para preencher nossa vida, porque sabemos, Senhor Deus, do valor que elas têm, mas muitas vezes nós deixamos de reconhecer isto. Por isso pedimos, ó Pai, que o Senhor nos dê esta sabedoria de poder reconhecer a sua importância nas nossas vidas. E pedimos, ó Pai, que o Senhor possa conceder a todas as mulheres a tua graça, a tua bênção, a tua misericórdia, que elas possam, Senhor Deus, também desfrutar da tua alegria todos os dias da sua vida.
Agradecemos, Senhor Deus, pela nossa família. Agradecemos pela família que temos em Cristo. Agradecemos, Senhor Deus, porque Tu és bondoso, Tu és misericordioso. E o Teu amor dura para sempre. E nós oramos, Senhor Deus, não porque nós merecemos, mas porque nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado. Foi um privilégio poder falar e que Deus abençoe a todas e todos. Obrigado.